E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Henrique Lima, mais uma vez aqui com vocês, para trazer um pouco desse olhar um pouco mais crítico de algumas coisas que a gente não vê muito na mídia burguesa. E infelizmente a gente também não vê muito, né, na mídia que é dita aí progressista. O que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos trazer um assunto aqui que é a PL da devastação, como os ambientalistas estão falando, ou como a mídia aí burguesinha, né, vem chamando, que é a PL do licenciamento. Vamos entender o que é um pouquinho essa PL. Claro que eu não vou ler a PL inteira, né, porque são muitas páginas, mas a gente vai trazer aqui o site do Senado para a gente ver um pouquinho sobre o trâmite que aconteceu. Vou deixar o link também na descrição. Se eu esquecer, vocês me lembram de colocar, certo? E vamos terminar vendo um vídeo da Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, ver o que ela fala a respeito do assunto e se realmente aquilo é tudo que dava para fazer, certo? Vamos lá para o site para a gente conversar mais sobre esse assunto. E aí eu lembro a vocês, se você estiver gostando do assunto, desta página, deste canal, deixa o seu like, se inscreve, compartilha com alguém, tá bom? Vamos lá para o site do Senado. Estamos aqui no site do Senado agora com o projeto de lei número 2159 de 2021, a autoria do deputado federal Luciano Zica, do PT de São Paulo. O que é que se trata? O assunto é o meio ambiente. Estabelece normas gerais para o licenciamento de atividade ou de empreendimento utilizador de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidor ou capaz de causar degradação no meio ambiente. Teve uma consulta pública, onde 4.976 pessoas votaram contra o projeto de lei, 342 votaram sim. Abrindo parênteses, isso aqui é o que a gente chama de ferramenta da democracia participativa, que é que o Brasil é. Só que a participação do trabalhador, da população em geral, ela é simplesmente ignorada, né? A galera da Câmara dos Deputados, Congresso, Senado, cagam na nossa opinião. Aí a prova disso. Se você baixar aqui um pouquinho, você consegue ver as votações nominais das pessoas que votaram a favor e contra, né? Projeto que data 21/5, quando foi aprovado no Senado. E aqui tem todos os nomes para você pesquisar depois e não votar mais nesses infelizes. Ó, Rodrigo Pacheco, Tereza Cristina, Sérgio Moro, Hamilton Mourão, essa galera que vota assim, então eu sempre estarei do outro lado votando não. Mas eu vou levar vocês agora fórum para a gente ler um pouquinho sobre a matéria, as opiniões e debater a respeito disso, certo? PL da devastação. Veja todos os senadores que votaram a favor do retrocesso ambiental histórico. Bolsonaristas, bancada ruralista e centrão votam a favor da proposta no Senado. O texto segue para a Câmara. O Senado aprovou nesta quarta-feira, 21, por 54 votos a 13, o projeto de lei número 2159/2021, chamado por ambientalistas como a PL da devastação. A proposta institui a nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, LGLA, que, segundo especialistas e organizações da sociedade civil, é um dos maiores retrocessos ambientais da história recente do país, com mudanças em relação ao texto original aprovado na Câmara dos Deputados. Projeto retorna agora à análise dos deputados. Quase 2 décadas após a sua apresentação, em 2004, o PL ganhou velocidade nos últimos anos, impulsionado pelo apoio de Davi Alcolumbre, do União do Amapá, da bancada ruralista e de setores empresariais ligados à mineração e à indústria. Somente setores que estão amassando você, classe trabalhadora. A senadora Tereza Cristina, do PP, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro e uma das principais articuladoras do agronegócio, assumiu a relatoria do plenário. Embora o Supremo Tribunal Federal, o STF, tenha se posicionado contra esses dispositivos em decisões anteriores, a maioria dos senadores desconsiderou seus posicionamentos, porque essa galera tá cagando. A política parece que é um negócio que assim, é afastado das pessoas. Por isso, uma futura lei pode vir a ser questionada judicialmente. O PT foi o único partido a indicar o voto contrário. PDT, PSB e o governo liberaram seus parlamentares, enquanto todos os outros partidos orientaram pela aprovação, ou seja, toda o centrão e a direita brasileira, extrema-direita, votaram
para acabar de vez com o licenciamento ambiental brasileiro. Tá? Vai existir regras? Vai, mas na prática está flexibilizando tudo que nós conhecemos como legislação e se com a legislação existente, os povos originários, a população negra quilombola, a Amazônia já está sofrendo, sendo destruída dia sim e dia também, imagina agora com a lei flexibilizada. E aí aqui tem toda a galera que votou a favor, né? Ó, só União Brasil, PSD, PL, Podemos, União Brasil, Progressista, MDB, Republicanos, PP, União Brasil, Novo. Enfim, é essa galera aí que está querendo acabar com o planeta Terra. Lembrem-se disso na hora de votar. PL, pior que o da Câmara. O Instituto Socioambiental IS publicou nesta semana uma análise que aponta que o projeto, se aprovado, poderá comprometer mais de 3 mil áreas protegidas. 3 mil áreas protegidas, como terras indígenas e territórios quilombolas, e causar o desmatamento de uma área do tamanho do Paraná. O PL pode intensificar ainda mais o desmatamento descontrolado da Amazônia e comprometer as metas climáticas assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris, além de elevar o risco de novos desastres socioambientais, como os que ocorreram em Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais. Vamos lembrar também que é ano de COP30, né? E aí o exemplo que o Brasil dá, né? Vamos lá. Estudos do ISA apontam que o novo marco pode reduzir drasticamente o número de áreas protegidas na Amazônia legal, de 277 para apenas 102. É menos da metade da área protegida atualmente. Cerca de 18 milhões de hectares, o equivalente a todo o estado do Paraná, ficam vulneráveis à degradação. A proposta também exclui do processo de licenciamento 1/3 das terras indígenas e cerca de 80% dos territórios quilombolas, se essas áreas ainda não forem oficialmente demarcadas. Um dos pontos mais criticados do projeto é a ampliação da chamada licença por adesão e compromisso, a LAC. Antes restrita a empreendimentos de baixo impacto, a LAC agora poderá ser aplicada a obras de médio porte, desde que não envolva áreas consideradas frágeis. Quem decide isso? Algo que, na prática, pode deixar de fora uma avaliação rigorosa sobre os impactos ambientais reais. Trata-se de uma forma de autolicenciamento, onde o próprio empreendedor, o próprio cara do agronegócio, da indústria da mineração, se compromete por autodeclaração a cumprir regras estabelecidas sem a necessidade de análise prévia aprofundada. O cara vai desmatar e ele decide o impacto que é, a área que é, se vai ser ok, se não vai, ele decide. Ele decide. Logo, a galera que diz que as coisas têm que ser técnicas e neutras. Enfim, vamos lá. Segundo Sueli Araújo, assim que eu acho que é assim que se pronuncia, ex-presidente do IBAMA, o texto aprovado fragiliza o papel das instituições de controle, como o próprio IBAMA, que já enfrenta um déficit de 4 mil servidores e conta hoje com apenas 200 analistas ambientais para fiscalizar milhares de processos. É sucateamento proposital para facilitar o agronegócio, o desmatamento, o dono do grande capital. Os interesses do agronegócio, das indústrias, das grandes indústrias, da mineração são opostos ao seu, são opostos ao meu, são opostos ao nosso. É preciso que vocês entendam isso, para que não é que vai resolver, mas na próxima eleição você pare de votar nessa galera, mesmo que sejam elas apenas pessoas que passam na TV. Mas parem, certo? Votem com consciência. É o básico, é o mínimo. Vamos lá. O Ministério do Meio Ambiente, chefiado por Marina Silva, manifestou repúdio ao projeto em nota oficial publicada nesta quarta-feira, dia 21, classificando a proposta como uma ameaça à segurança ambiental do Brasil. O texto afirma que a PL viola o princípio da proibição do retrocesso ambiental, que vem sendo consolidado na jurisprudência brasileira, segundo o qual o Estado não pode adotar medidas que enfraqueçam direitos. Ou seja, a gente está enfraquecendo direitos. Em vez de fortalecer, a gente barrar, a gente está fragilizando, a gente está abrindo as portas. O governo atual está permitindo que a boiada passe por cima de tudo.
Ah, mas o governo pode fazer nada, porque o Congresso, não sei o que, não pode. Calma. A pasta destaca ainda que a proposta contraria decisões do STF, que reconhece a inconstitucionalidade da LAC para atividades de médio impacto ambiental. E aqui é importante a gente entender que é o seguinte: por que a galera, essa galera da extrema-direita, odeia o STF? Porque o STF, ele olha para a Constituição e ele diz: olha, o que você está querendo fazer é inconstitucional, não vai passar, vou cancelar o seu projeto, vou engavetar o seu projeto, tudo bem? Aí, a galera do agronegócio, do minério na indústria, que está querendo acabar com a Amazônia legal, faz você ir contra o STF, com a desculpinha de que está tirando a liberdade de expressão. E você cai feito um pá. Eu não vou ler a nota da Marina Silva, mas a gente vai ver o vídeo que ela postou no Instagram. O debate sobre essa questão do licenciamento, ele está posto desde a transição. Desde a transição, que o Ministério do Meio Ambiente, através dos seus mais diferentes quadros e da minha pessoa, tem feito todo um processo de alerta, de apresentação de propostas. O primeiro relatório do senador Confúcio, ele foi feito com a nossa contribuição. Eu tive reuniões com a senadora Leila, reuniões com o senador Contarato, que foi gentilmente ao meu gabinete. Inclusive, no dia da votação na Comissão de Meio Ambiente, estava marcado para que eu fosse na comissão e, obviamente, que eu ia colocar muito enfaticamente essa questão. Isso na parte da manhã? Na parte da manhã. Aí eu recebi a informação de que a minha ida não poderia ser naquela manhã, que talvez não pudesse, enfim, ser naquele dia, que ficaria para uma outra oportunidade. O tempo todo nós tivemos inúmeras reuniões, tanto com representantes do Congresso Nacional, quanto reuniões da própria dinâmica de governo. O que a Marina Silva está dizendo é o seguinte: desde 2023 está rolando aí esse debate sobre essa lei, isso aqui, tipo, meio que jogando como se fosse uma questão do governo anterior. Mas vocês lembram que é um projeto de 2004 que foi feito pelo deputado federal Luciano Zica, do PT de São Paulo? Não li no início do projeto, não sei do que se trata, mas vamos supor que era um projeto massa para proteger a Amazônia, legal, não sei o que envolvesse como é que eu posso dizer? A demarcação de terra dos povos indígenas, dos povos quilombola, reforma agrária, que é coisa que o PT não fala, né? Fica dando esmolinha, dizendo como vai resolver com reforma agrária, que vai resolver a reforma agrária. Enfim, e aí vai dizer que estou conversando com as pessoas, eu estava convidada para ir lá e falar no dia da votação. Gente, a Marina Silva lá morreu de falar e o povo já tá cagando, porque o cara foi decidido a votar, a aprovar isso aí. É a bancada do agronegócio, é a bancada da direita e da extrema-direita que lucra com isso. É a bancada que é gerente do capital ou do próprio capitalista. O cara não vai lá e quer saber se a Marina Silva está preocupada com a Amazônia, porque esse cara quer o dinheiro dele agora. Ele vai desmatar para que ele possa sugar aquele recurso natural da terra e transformar isso em capital. Não existe sustentabilidade dentro do capitalismo. Não existe. E aí, ela fica com esse negócio, aí estávamos em reunião com o governo como se a política fosse uma coisa deles e não nosso. Nosso papel na democracia é só votar. E não é. Temos, inclusive, ferramentas aí de consulta pública. Se a população disse que não, para que continua? Encerra o assunto. Engaveta, era assim que era para funcionar. Mas por que não funciona? Porque a política está afastada do povo. E porque o povo está se afastando da política. E não podemos nos afastar da política. Temos que nos apropriar da política, na verdade. Temos que nos aproximar da política. Mas vamos lá, vamos dizer. Aí ela vai dizer que não tem. Isso ela está dizendo, de outra forma, que não tem o que fazer. E algumas pessoas vão acreditar que não tem o que fazer, porque o Congresso não quer passar o projeto. Não tem como impedir o Congresso, o Senado. O governo não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada. Por que se está desde 2023 debatendo isso? Por que não pauta esse debate na TV? Por que a Marina Silva não aparece na televisão dizendo: olha, gente, o agronegócio vai fazer uma votação para flexibilizar as leis ambientais,
onde vai causar mais desmatamento ainda, mais crise climática, num momento em que nós estamos aqui debatendo tentar salvar o planeta Terra. Na COP30 vai ser um do debate, diminuição da emissão dos gases de efeito estufa. E aí o que que se faz? Tudo o contrário. Será que vai na Trasvem falar isso? Se o Lula vai na Trasvem falar isso? Não vai. Por quê? Porque eles não querem a gente dentro da política. É votar neles e confiar. Confia. Dá para fazer muito mais do que está sendo feito. Só que o governo atual não quer fazer. Não quer chamar as pessoas para o seu lado. Não quer mobilizar as bases. Gente, eu vou encerrar lendo somente um trecho de um editorial muito bom que se encontra no site A Crítica. Vou deixar o link na descrição também. No ano da COP30, o Legislativo brasileiro, com o apoio governamental e a festa empresarial, diz sim a uma mudança radical na política ambiental do país. Há um grande acordo de intenções que demonstra a implementação dessa outra maneira de atuação no meio ambiente. Alguns vetos presidenciais poderão até ser feitos. Dificilmente irão emplacar em recursos fundamentais. Nessa batalha, até agora, vencem os que se notabilizaram por promover a destruição com o nome de desenvolvimento. É isso. O planeta está se acabando em nome do dinheiro. Não vai dar tempo nem de comer o papel, porque, né? E é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aqui teus comentários e fui.